Boa noite, senhores vereadores, visitantes, internautas. Em nome de Deus, declaro aberta esta sessão. Hoje o texto bíblico é do nobre vereador Roberto Augusto Governo. Salmos 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, e não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Ata ordinária número 32 de 2024. Coloco a ata em discussão. Coloco em votação. Os vereadores concordam com a mesma, permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. A ata foi aprovada pelos senhores vereadores. Requerimento número 14 de 2024. Solicita a primeira secretária a leitura do referido. Requerimento número 14 de 2024. Excelentíssimo senhor Devanir Molina, presidente da Câmara Municipal de Ivatuba, Paraná. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, no uso de minhas atribuições legislativas, venho requerer de Vossa Excelência a devida aprovação de ofício para ser enviado ao excelentíssimo senhor prefeito para que o mesmo determine a construção de um quebra-molas na rua Edivaldo Labatute, nas proximidades da casa do Paulinho Bispo, e ainda a colocação de placas indicativas de existência de quebra-molas, quando da construção do referido quebra-molas. A construção do quebra-molas tem como objetivo a redução de velocidade dos veículos que trafegam na rua Projeto A, melhorando a segurança no trânsito. Ivatuba, 6 de setembro de 2024. Neste termos, pede deferimento Arildo Ferreira dos Santos, vereador. Indicação número 34 de 2024. Solicita ao segundo secretário a leitura da indicação. Indicação número 34 de 2024. Excelentíssimo senhor Devanir Molina, presidente da Câmara Municipal de Ivatuba, Paraná. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência apresentar a presente indicação para fins de aprovação desta Casa Legislativa, e após seja a mesma enviada ao excelentíssimo senhor prefeito Sérgio José Santi, para que efetue pintura no prédio do posto de saúde. A justificativa: o prédio do posto de saúde está localizado na região da nossa cidade, onde pacientes e pessoas ficam aguardando atendimento médico e odontológico. Portanto, o local deve estar sempre em boas condições de uso e de higiene. Portanto, deve o referido prédio apresentar boa aparência e em bom estado de conservação. Assim, a pintura é necessária para a conservação e preservação daquele estabelecimento público. Ivatuba, aos 6 dias de setembro de 2024, Arildo Ferreira dos Santos, vereador. Indicação número 35 de 2024. Solicita a primeira secretária a leitura da indicação.
Indicação número 35 de 2024. Excelentíssimo senhor Devanir Molina, presidente da Câmara Municipal de Ivatuba, Paraná. A vereadora que esta subscreve, na forma regimental, vem perante Vossa Excelência apresentar indicação com a devida aprovação do plenário para encaminhamento de ofício, devidamente acompanhado da presente indicação ao excelentíssimo senhor presidente da AMUSEP, a Associação dos Municípios de Centrião Paranaense, prefeito Crisógono Nolento e Silva Júnior, para que a Associação dos Munícipes, através de seus representantes, deliberem no âmbito da jurisdição da AMUSEP a possibilidade de criar um hospital ou um centro para tratamento de dependentes químicos de álcool ou drogas e de portadores de doenças psicossomáticas. Requer ainda seja enviado ofício circular às demais câmaras municipais dos municípios que compõem a AMUSEP, para fins de conhecimento e apoio à presente indicação. Justificativa da presente indicação. O tratamento das dependências químicas tem se tornado cada vez mais um desafiador em um mundo onde as regras sobre o consumo de drogas foram paulatinamente afrouxadas, resultando no aumento do adoecimento físico e mental daqueles vulneráveis ao vício. Além disso, nos últimos anos, surgiram novas substâncias, muito sintéticas e altamente viciantes e destrutivas, bem como modificação genética em antigas substâncias vegetais, ampliando sua ação sobre as funções cognitivas, sendo cada vez mais viciantes. As autoridades públicas mostram-se completamente impotentes para combater de forma eficiente o aumento abusivo e a disseminação do uso abusivo das drogas. Não conseguem combater a produção e distribuição, e muito menos o uso em escala cada vez mais elevadas. O crescimento alarmante do número de dependentes químicos em todo o país, especialmente em relação ao crack, uma droga altamente viciante, evidencia as deficiências do poder público em prevenir e combater essa epidemia. O aumento vertiginoso do número de dependentes químicos por todo o território nacional, principalmente em face da disseminação do crack, um produto com elevadíssimo potencial de gerar a dependência, externou as fragilidades do poder público em prevenir e combater essa epidemia. O dano causado ao indivíduo que entra em contato com essas substâncias se estende à família, ao meio em que vive e produz, e à organização da sociedade, porquanto o vínculo dependente com a droga não se limita à substância, mas se estende às pessoas que traficam, construindo uma rede que cresce em força à medida que o exército de dependentes aumenta. Portanto, os efeitos negativos se perpetuam por toda a sociedade, porém são mais sentidos no seio familiar, que é de grande importância para a preservação de valores morais do indivíduo. O efeito natural da dependência química não prejudica somente o usuário, mas também causa intimidação dos não dependentes, com submissão a regras com as quais não necessariamente concordam, mas que terminam por absorver. É um desastre que se reflete no sistema penal, previdenciário, acidentário, na segurança pública, na segurança do trânsito, na segurança do trabalho e na assistência social, chegando ao sistema financeiro e finalmente atingindo aquele que se cobra as providências para tratar e recuperar a pessoa adoecida. Atualmente, é praticamente impossível mensurar ou quantificar o custo financeiro e econômico desse desastre social. Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas 2019, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtorno decorrente do uso de drogas, mas apenas 1 em cada 7 pessoas recebe tratamento. Ainda de acordo com o relatório, as consequências adversas para a saúde resultantes do uso de drogas são mais severas e generalizadas do que se pensa anteriormente. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, concluída em 2017, indicou que
3,563 milhões de brasileiros haviam consumido drogas ilícitas em período recente. Dos entrevistados, 208 mil disseram ter usado crack nos 30 dias anteriores ao levantamento. Esse estudo também mapeou o consumo de álcool e 16,5% dos participantes relataram abusar da sua dosagem. A conclusão do relato de pesquisa: as drogas e sua influência no índice da criminalidade apontou a existência de relação entre o uso de drogas e criminalidade, porque a dependência química pode desencadear atos infracionais, como homicídios, furto, roubo, recepção, das quais muitos dependentes se utilizam para sustentar o próprio vício. Quanto às doenças psicomáticas, é difícil precisar o número de pessoas por elas acometidas. Todos conhecem ou até mesmo têm algum membro da família que sofre com problemas emocionais. Sabe-se que o sofrimento de uma dor emocional muitas vezes é maior do que de uma doença física. Tanto é que algumas pessoas acometidas por transtornos emocionais chegam ao ponto mais sofrido de tirar a própria vida. Fato é, tanto aos dependentes químicos quanto às pessoas acometidas por doenças emocionais precisam receber assistência especializada em estabelecimentos municipais dotados de equipes multidisciplinares, compostas por psiquiatras, psicólogos e outros profissionais, que oferecem tratamento de qualidade. Trata-se mais do que uma obrigação do poder público de uma questão humanitária. Na luta contra as drogas, é papel dos municípios promover e ofertar atendimento especializado ao dependente químico. Só assim essa pessoa poderá recuperar sua integridade, fortalecer seus laços familiares e voltar ao convívio com as atividades sociais. A certeza de que é possível recuperar homens e mulheres inspirou-me a propositura do presente indicação, a nível regional, pois os pequenos municípios sofrem as consequências, como os demais municípios de porte grande. Entretanto, não possuem recursos financeiros suficientes para arcar com a construção de um estabelecimento do porte necessário para propiciar o tratamento de forma adequada aos que necessitam mais. Ao associar-se a outros municípios de forma conjunta, podemos ofertar tratamento aos dependentes químicos. A ausência de tratamentos em certas especialidades da saúde impede uma resposta adequada a esse grave problema. Todavia, sempre devemos acreditar que algo pode ser feito. Por isso, solicito o apoio de meus pares nos sentimentos da aprovação da presente indicação. Assim, diante dos fatos e motivo ora apresentados, bem como a importância da medida, esta vereadora signatária requer seja remetida, após a devida tramitação regimental, a presente indicação ao seu destinatário, para que suas finalidades sejam realizadas. Ivatuba, 6 de setembro de 2024. Rosângela Cordeiro Mori, vereadora. Ofício número 1 de 2024. Solicita ao segundo secretário a leitura do mesmo. Ofício número 1 de 2024. Ivatuba, 3 de setembro de 2024. Gostaríamos de convidar Vossa Senhoria para o almoço voluntário de encerramento do evento da Marinha de Guaíra, que será realizado no dia 13 de setembro no restaurante do Gaúcho, em Doutor Camargo. Será uma excelente oportunidade para celebrarmos juntos o sucesso do evento. Contamos com a sua presença. Atenciosamente, Eliane, professora da Pedalando Gostoso. Conceda a palavra aos nobres vereadores. Conceda a palavra ao vereador Roberto. Não, presidente, muito obrigado. Os demais vereadores, boa noite. Aqueles que nos acompanham aqui fisicamente, aqueles através da Câmara online, boa noite. Senhor presidente, eu queria tocar em alguns pontos aqui. Agradecer à Secretaria de Obras pela roçada do mato e da grama na ciclovia e pista de caminhada. Queria também agradecer aí pelo recolhimento de entulhos que está acontecendo no bairro. E também agradecer aí a Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, pelas placas
de lombadas que chegaram hoje e vão ser instaladas nas 3 lombadas no asfalto novo de ligação Refúgio IAP, Estrada Municipal de Lechiquete, né? Como todos sabem, foram construídas lá 3 lombadas pela prefeitura para evitar excesso de velocidade. E agora as placas de sinalização, né, vão ser instaladas aí dentro de alguns dias. Um assunto em pauta, o microfone muito forte no bairro, é a praça. A Praça José Amador dos Reis, é Praça da Bíblia, está em fase de conclusão. Mais umas 2, 3 semanas ela será concluída, né? Aquela praça, só para relembrar alguns aí, é um financiamento na Caixa Econômica Federal, no programa Finisa, onde essa casa, né, foi colocado para votação, onde 4 vereadores, né, votaram a favor da construção da praça e do trecho de asfalto na estrada de Lechiquete. Então a prefeitura fez o financiamento e essas obras foram feitas e a praça, a sua conclusão dentro de alguns dias. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Conceda a palavra à vereadora Roselene. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que estão nos visitando, as pessoas que nos acompanham em casa. Eu só queria fazer uma correção, o vereador Roberto. Eu não fui contra a construção da praça, eu fui contra o empréstimo. Sempre deixei bem claro aqui nesta casa, de todos aqueles projetos, eu não era contra a construção de nada, eu sou contra o empréstimo, porque todos lembram bem que o senhor prefeito veio aqui e disse que tinha 4 milhões reservado de um recurso e 5 milhões de outro, que o total dava quanto, pessoal, que ele falou aqui? 9 milhões. Então, eu não vejo necessidade de fazer empréstimo quando se tem um dinheiro em caixa. Se fosse o empréstimo para reformar o posto de saúde do refúgio, que às vezes não tem nem lençol para colocar lá na maca para atender o pessoal, pôr um ar-condicionado para atender o pessoal, para reformar a creche que está um caos, ou a escola que não tem piso na sala de aula, e dissesse que não tinha dinheiro, seria a primeira a aprovar o empréstimo. Mas não, o empréstimo não era necessário. O que foi feito então com os 9 milhões que tinha em caixa? Eu sempre fui bem clara aqui, eu não era contra a construção de parque, de praça, de lavador agrícola, não era contra. Eu era contra e sou contra o empréstimo para coisas que não são de emergência. Sempre deixei bem claro, então eu vou corrigir a sua fala, não fui contra a construção do asfalto e nem contra a construção da praça. Eu sou contra empréstimo sem necessidade. Obrigada, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador José Viana. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas dessa casa, o pessoal que nos assiste aqui e o pessoal que nos assiste também pela Câmara Online. Eu também quero, vereador Betão, agradecer à Secretaria de Trabalhos de Obras, né, através da Prefeitura, que sempre tem nos atendido. A gente percebe os entulhos, os volumosos que temos necessidade de tirar ali. Nós queremos agradecer esse trabalho que tem sido assim, feito com tanto esmero, com tanto carinho. Voltando sobre a questão, vereadora Laine, eu concordo com você que você teve todo o direito, todo mundo tem o direito de votar ou não votar no projeto do financiamento ou não. Você pensa, você tem uma maneira de avaliar o empréstimo, mas veja bem, você pergunta
Aonde foram parar os 9 milhões que tinha em caixa? Como que o prefeito pode trabalhar com 9 milhões se vocês prendem com 1% de LDO como deram por vários anos? Então aí a população faz uma avaliação e veja, o que adianta ter dinheiro em caixa se muitas vezes a gente prende e muitas vezes a gente pode liberar esses financiamentos e também a gente amarra, né? Então é algo para se pensar, vereadora, porque respeito a sua posição, respeito a sua maneira de pensar, mas não é nada mais do que isso. O que adianta a gente ter dinheiro em caixa e às vezes a Câmara amarrando, segurando para que o prefeito vai correr atrás de outras formas para poder trabalhar. Você faria isso, qualquer outro gestor faria também, tá? Então é isso que eu queria deixar claro para que as pessoas que estão aqui e que estivessem em casa avaliassem. Porque, na verdade, tem dinheiro. Mas o que adianta você ter dinheiro e alguém prender, amarrar? Você trabalha só com 1%. E aí? Como é que fica? Só isso, senhor presidente. Retorno a palavra, vereador Rosolane. Ô, colega, eu acho que você não está sabendo fazer a conta. Porque é o seguinte, a gente trabalha com 1% quando passa. Se esse dinheiro extrapolou, que é para colocar num certo local, é simples. É só vir aqui para casa. A gente vai olhar se aquilo lá é para realmente fazer o que é devido, com certeza a gente vai aprovar. Esses 9 milhões têm os seus lugares determinados. É só fazer a dotação. Estamos aqui para aprovar. Ou não. Assim como outros projetos que o senhor disse que a gente deveria ser aprovado, e só 3 que não foram aprovados. Porque, na verdade, nós estamos aqui realmente para fiscalizar, não é para ficar dando parabéns, não. Me desculpa, vereador. Nós estamos aqui para fiscalizar. E se ele mandar o projeto de dotação, vamos usar esses 9 milhões. Não existe essa aí que, 1% que não vai usar esses 9 milhões? Não, isso daí está errado. Não existe isso daí, não. Fazer empréstimo porque só tem 1%... Isso daí não está certo, a sua conta não tá certa, não. Eu queria usar a palavra aqui só para parabenizar o pessoal da Bike Beer pelo passeio ciclístico que teve agora dia 7 de setembro à tarde. Eu pude participar junto com o pessoal, então parabenizar eles pelo evento do 7 de setembro. Ordem do dia. Requerimento número 14 de 2024. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores concordam com o mesmo, permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. O requerimento foi aprovado pelos senhores vereadores. Parecer número 13 de 2024. Solicita a primeira secretária a leitura do mesmo. Parecer número 13 de 2024. Da Comissão de Justiça e Redação, a mensagem de veto número 1 de 2024. De autoria do Executivo Municipal, enviado à comissão em 26/8 de 2024. Desenvolvida a Secretaria 2/9 de 2024. Relatório. Propositura do veto total ao projeto de lei número 4 de 2024, de 7/8 de 2024, de autoria do vereador Maristelvio Tenedini, que visa alterar a nomenclatura da praça 15 de novembro para Padre Joseir Isversuti. Voto da comissão. Pelo exposto, a comissão emite parecer contrário à propositura do veto total, devendo o mesmo ser apreciado em plenário. É o parecer. Secretaria da Câmara Municipal de Ivatuba, aos 2 dias do mês de setembro de 2024. Maristelvio Tenedini, presidente. Rosilande Fátima Dante, relatora. E Rosângela Cordeiro Mori, membro. Mensagem de veto número 1 de 2024. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de deixar só um comentário aqui, que quando esse projeto veio para esta Casa de Lei,
eu imaginei que na sua integridade, na sua totalidade, tivesse havido uma discussão ampla, principalmente pelo mundo religioso católico, que tanto respeito também, tá? Não é pelo fato de eu ser de uma outra denominação que a gente não respeita. E aí a minha posição será de manter o veto por algumas manifestações que eu já vi, que eu já senti, até inclusive em redes sociais, tá? Lamento, porque eu não conhecia todos os detalhes, toda a história, que inclusive, se não me engano, parece que a Praça 15 de Novembro tem um relacionamento com a questão da padroeira da cidade. Se não me engano, tem todo esse detalhe, toda uma história envolvida nisso, né? E por isso, por pedido de alguns, inclusive amigos do meio cristão católico, eu vou optar por manter o veto. Certo, senhor presidente? Boa noite, senhor presidente, aos que nos assistem aqui presencial e os que estão online. Lá no início, com respeito ao projeto do vereador Maristelvio, né, o qual eu respeito, eu também obtive o não, em respeito na situação de outros párocos que passaram aqui, né, pela nossa cidade, e que também merecem ser lembrados. E nada contra ao padre que passou por aqui, o que nos deixa saudades, né, ao respeito a eles, mas eu também não sou favorável à mudança do nome da praça. Tá? Então, eu mantenho o meu voto pelo não. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Então, vamos só relembrar, né, os fatos. O projeto de lei eu encaminhei no dia 4 de junho. Nós discutimos, tá? Conforme não foi discutido, falaram que não foi discutido, nós discutimos entre as comissões, foi discutido, foi deixado o tempo de pauta e o projeto foi aprovado. Veio para a Câmara, né, e teve o processo de votação e discussão, né, pelo voto. Foram aprovados na primeira votação 7-1 e na segunda votação unânime, né? E aí, recentemente, o Executivo desceu com algumas justificativas assim, nada plausíveis, né? Dizendo uma delas que, não havendo qualquer tipo, ele fala que a razão do veto não havendo qualquer tipo de propósito de rejeição, mas ele rejeita. Então, nós sabemos o motivo da rejeição, né? Sabemos o motivo da rejeição. Inclusive, a pessoa que redigiu esse texto, e aqui também fica o meu convite para ir à igreja, ir à missa também, para acompanhar lá, porque tem uma placa, quem vai à missa, tem uma placa lá na igreja, né? E lá tem os nomes dos padres que fizeram história por aqui. E a pessoa colocou assim, ó, aí o seu prefeito assinou, né? Ele assinou. Então, como já se disse que não há propósito de rejeição, se não há propósito de rejeição, por que está rejeitando? Devendo ser avaliada, no primeiro nome do padre, pároco, padre Pedro Jaruzzi, que ele está certo, é o primeiro padre. Aí o padre Ângelo Rabaquim, que é o segundo padre, e também o padre Anacleto. Mas o padre Anacleto e o padre Angelinho é o mesmo. O padre Ângelo é o mesmo. E aí o padre Mateus Elias. Então, assim, sabe, uns equívocos, nada a ver, né? Mas, aí a gente observa o direcionamento de redes sociais, né? Primeiro a gente se comporta de um jeito, depois por redes sociais. É um pensamento muito vazio. Me desculpe, mas é um pensamento, é um posicionamento muito vazio, né? Muito vazio. As pessoas que comentaram nas redes sociais, repito, nem moram aqui e nem vão à missa. Aqui, pelo menos, não. Porque se fosse, teria conhecimento do padre Joseir, quem foi o padre Joseir, e teria aprovado, dado continuidade no projeto. Mas a gente vai para a votação, e eu repito, eu quero reforçar, nós ganhamos, foi aprovado, nós não ganhamos nada, foi aprovados por 7-1, unânime, e depois por votação
fechada, aprovação fechada. Então aí a gente vai na concordância dos votos que será dada a seguir. Senhor presidente, eu também gostaria de estar comentando aqui sobre a respeito do meu voto, no qual, na primeira e segunda votação, eu fui a favor do projeto de lei. A gente tem que ser coerente e sincero aqui. E hoje, vendo sobre o veto do Executivo, em certo ponto, isso foi um alívio para nós, porque a comunidade ela se comportou de um jeito que eu acho que estaríamos tendo um ponto negativo nisso, que é justamente o que foi comentado pelo nobre vereador sobre os outros padres. Inclusive, comentaram bastante sobre o padre Mateus Elias, que foi uma figura muito marcante na comunidade e na arquidiocese e na nossa paróquia, né? No qual ele também era professor, então, e um padre que ficou aqui muito tempo. E dos questionamentos que a comunidade teve com a gente foi: tá, e os outros padres? Não tem valor? Como que vai ficar isso? Inclusive, eu tive pouco contato com o padre Joseir, não posso falar da pessoa dele, eu acho que inclusive já tem uma homenagem a ele numa escola, não sei onde que é, se é Maringá, onde que é, mas comentaram comigo sobre a respeito dos outros padres e a história que ele fez dentro do município em comparação com esse padre. Até eu não vivi nem o padre, um exemplo que a pessoa me questionou, do Mateus Elias, nem o padre Joseir. Porém, ele mesmo fez os comparativos e hoje, vendo, também tem uma grande importância na nossa história, na nossa comunidade. Então, eu só queria estar argumentando o meu voto para não ter nenhum mal entendido. Obrigado. Mas, vereador, em qual momento eu fui desleal com algum padre? Qual momento eu ofendi algum padre que passou por aqui? É a mesma questão, vereador, que eu digo, no sentido de homenagear, um exemplo, vereadores que passaram. Um vereador se destacou mais que o outro, e eu concordo, são padres que criaram a história, estão de certa forma, plantados no município. Tá? Agora, trazer informações de que a praça se chama 15 de novembro por causa do dia da padroeira. A padroeira é 15 de novembro porque é do Estado. Que a padroeira do Estado do Paraná também é 15 de novembro. Porque é proclamação da República. Agora, linkar uma coisa com a outra, já distorcer os fatos, e outra coisa que eu acho engraçado, vereador, ninguém me procurou. Falaram que procuraram todos os vereadores, os que quiseram argumentar. Mas a mim, nem os contras e nem os a favor. Do que eu procurei anteriormente, falando da possibilidade da ideia, e a ideia seria boa. A princípio seria boa a transformação, porque, como o senhor mencionou, é um nome genérico. Se fosse o nome de outro padre, o padre Mateus, ou outro padre, jamais eu iria fazer isso. Mas, como eu disse, ninguém me procurou, ninguém quis saber algo assim, simplesmente saíram disparando nomes, fatos, e aí, por rede social, tomaram uma posição. Vereador, inclusive... Eu acho assim, só um minuto, Felipe. Eu não vejo em nenhum ponto do meu projeto alguma ofensa em alguma situação. Teve pessoas que falaram em redes sociais que a mãe dele foi vereadora. Poderia ter dado o nome, e não teve. Então, não é culpa minha, não é um mau direcionamento meu indicar o nome do padre Joseir, que Deus o tenha. Certo? Eu quero que a comunidade entenda aqui que a ideia foi pelo que ele... Não é porque ele construiu uma história... É pelo acidente que teve, pela trágica passagem que ele teve no nosso município. E aí sim é uma questão de respeito. Respeito que poucos estão entendendo pelo jeito. Mas, como eu disse, a votação foi feita, tudo dentro da lei,
pautada na parte jurídica. Então, havia legalidade, tanto é que havia legalidade, que a nossa voz foi ouvida, né? E agora, por um veto político, que eu considero isso um veto político. Se acha que vai me atingir vetando o nome, lê do engano. Isso só é adubo para me fortalecer. É isso que eu tenho para dizer. Senhor presidente, só um minutinho. Na verdade, assim, se eu não me engano, aonde é a Secretaria de Saúde hoje, eu acho que é o nome de um padre, inclusive, que eu acho que é o padre, eu não sei se é Anacleto, eu acho que está lá na Secretaria de Saúde. Eu acho que a família nem sabe disso. Então, e não foi a família que me procurou, enfim, teve pessoas, mais ou menos umas 4 a 5 pessoas vieram questionar até a questão da votação. Porém, é igual eu acabei de falar, a gente votou a primeira a favor, a segunda a favor, porém a comunidade reagiu de uma outra forma e tem o direito agora de estar se redimindo através do veto. Então, queria deixar bem claro isso daí e que agora vamos para a votação e cada um faz o que é da sua prerrogativa e o que representa as pessoas que dedicaram o voto, que confiaram no voto. Então, cada um sabe, não acho desrespeito de maneira alguma, tanto com um padre como o outro, mas eu também acho que os padres anteriores também têm um ponto a mais na história. Não estou desmerecendo pessoa, mas eu falo por questão histórica. Como várias ruas aqui, por questão histórica, tem nomes de ruas que nunca ninguém nem sabe o que é. E que tem pessoas que estão aqui que poderia estar deixando esse legado aqui em Ivatuba. Era só isso, senhor presidente. Quero colocar aqui, né? E se não fosse o veto, né? Se o prefeito não tivesse mandado o veto, não ia ser o nome, né? O que já foi votado? O prefeito mandou o veto por quê? Ouviu a população? Muitas pessoas comentaram comigo também. Mas eu coloquei, né, a situação, né? E teve gente que falou, não, está certo. Então, dependendo como a gente ouviu e como a gente deu a resposta para o outro também. Né? Eu também tive pessoas que falaram, nossa, Rosa, o que aconteceu? Falei, gente, cada um tem a sua opinião. Né? Então, nós tivemos, eu tive nessa Câmara, não tenho vergonha de ficar aqui, 3 mandatos, eu nunca coloquei, né, por exemplo, o nome e tal. Então, ele colocou o nome, né, vamos aprovar. Né? Então, por que não? Então, se na hora da votação, todo mundo, né, os que estavam aqui, a maioria concordou, por que agora não concorda? Porque ouviu a população, tá? Então, assim, a população, claro, né, cada um tem a questão de menosprezar padre ou não, tá? Então, quem conheceu, os outros padres também são maravilhosos, não critico ninguém, né? Mas quem conheceu o padre Joseir sabe qual o amor que ele teve, né, por nossa cidade. Foi pouco tempo que ele ficou aqui, mas a gente viu o plano dele para cá. Tá? Então, foi assim, eu acho assim, muito importante, né, esse nome mesmo, tá bom? Então eu sou a favor, né, ao nome da praça, né, o padre Joseir, tá bom? Muito obrigado, presidente. Presidente, só queria dar uma opinião a respeito da fala da vereadora. Se a senhorita falou do veto, e eu falei no começo da minha fala que ainda bem que teve o veto, porque a comunidade veio aclamar isso. E uma forma fácil de resolver é uma consulta pública. Ver se a comunidade adere a isso. Se o veto está errado e o projeto está certo ou vice-versa, a comunidade que vai fazer isso. Faz uma consulta pública e daí cada um, se a comunidade é aprovada, a comunidade é a maioria, aí a gente coloca, não tem problema nenhum. Mas é que pessoas vieram, pelo menos, me procurar a respeito disso. Então, e eu falei no começo da minha fala a respeito do veto. Eu só queria deixar aqui uma coisa que eu não consigo entender. Como o vereador falou, eu também respeito, né, não participo ali da igreja, não tive um contato direto com o padre Joseir. Mas aqui, para mim, o que eu quero dizer não é em relação ao nome da praça.
Porque, como eu já falei, isso daí não vai mudar a vida da sociedade em si. Respeito o projeto do colega, como quando ele procurou, falei para ele, vai ter interferência na vida das pessoas, isso é para o bem, isso daí não vai interferir. O que eu não acho ético até falar, como é que é mandado um veto de um projeto que foi aprovado por 7 votos a 1 e depois 8 votos a 0? Se tivesse sido um projeto aprovado 5 a 4, 6 a 3, aí até entenderia, porque para quebrar o veto precisa de 6 votos. Então, eu achei assim estranho esse mandado de veto. Porque como que se quebra? Se eu sou uma autoridade, eu vou fazer as contas, poxa, o veto ele foi aprovado por 7 votos a 1, se eu mandar, não tem como quebrar o veto. É essa conta que eu acho estranha na minha mente. Se mandou o veto, é porque já tinha algum acordo. E outra coisa, então acho que nós vamos ter que fazer, agora, a partir de agora, não ter projetos mais com nome de pessoas. Por quê? Porque se a gente for levar em conta o que um fez mais que o outro, então a gente não vai poder mais aprovar nada aqui com nome de pessoas. Cadê o nome do primeiro prefeito interino de Ivatuba? Em algum estabelecimento aqui? Satoshi Murata? Não tem. Vander Ribeiro? Não tem. Então, acho que vai chegar uma hora que nós não vamos mais poder aprovar com o nome de ninguém. Porque se uma praça não pode ter o nome... Eu não conheci o padre Anacleto. Não conheci o primeiro padre. Não conheci outros padres. Então, se eu quiser fazer um projeto com o nome de alguém que eu conheci, eu não vou poder. Então, eu acho que essa justificativa não está batendo muito. No meu ponto de vista, é política. Senhor presidente. Vereadora, eu comentei na outra reunião e eu acho que ficou muito claro que quando nós optamos por mudar o nome de uma praça, olha, eu votei, vocês podem dizer que eu estou sendo incoerente, vocês podem achar o que forem, mas eu, na minha cabeça, eu confiei plenamente que isso tinha sido discutido lá entre o meio religioso, e pelo que eu entendi, não foi discutido amplamente. É por isso que agora eu estou voltando atrás e mantendo o veto. Agora, se vocês querem achar que é de uma forma política, tudo bem, vocês têm o direito de achar o que quiserem. Mas que houve repercussão e que tem pessoas que não estão apoiando, eu tenho sentido isso. E por isso eu vou manter o veto, porque realmente houve reações. E, senhor presidente, só complementar o que o vereador Viana falou, por questões políticas, muito projeto aqui foi votado em questão política. Quando quiseram caçar o prefeito, foi uma questão política. Porque até então não foi para frente, por causa disso. Porque foi uma questão política. Não precisa citar mais vereador, a pessoa chegou a pedir as contas depois, você acha que não tinha nada de errado? Tá, mas foi provado, foi para frente, caçou. Tá em justiça. Ainda está em justiça. Mas foi político. Aquilo ali também foi votação política. Sim, e se a cassação, senhor, é um ato político. Por isso que até agora nós não entendemos por que o juiz interferiu. Porque a cassação é um ato político e não jurídico. Até agora a gente ainda não conseguiu entender. E tanto é, como ele disse, a funcionária chegou a pedir as contas, mas a nossa cassação não era com funcionários. Daí deixa bem claro, o vereador não vai interferir no funcionário. O vereador ele tem que fiscalizar o executivo e não o funcionário. Quem fiscaliza o funcionário é o secretário de saúde, no caso que seria, o setor que nós estamos falando, seria os membros. Então, por isso que nós temos os secretários. Então, esse daí foi um projeto. Agora, eu gostaria que vocês citassem quais outros projetos que beneficiam a sociedade, que deixa, assim, vamos dizer, que nós não aprovamos, que deixa a sociedade. LDO. O que nós fizemos na LDO? Nós aprovamos 1%. Gente, é simples. A LDO era só fazer a suplementação e vir para cá. A LDO é além do que ele pode gastar essa porcentagem.
Então, se ele gastou toda aquela porcentagem que ele pode ser gasto, ele só ia poder gastar 1% a mais. É só fazer a suplementação e mandar para essa casa. LDO não, desculpa, é Lua, né? Lua. É a Lua. Era simples. Só isso daí. A LDO a gente vota esse ano para daqui 4 anos. Senhor presidente, só uma questão de ordem, presidente. Prossegue com a reunião. Entramos numa discussão aqui alheia à pauta de hoje. Mas vereador, Verdade, vereador. Veja a importância que tem, né? Veja a importância que tem um ato de um vereador. É um simples nome de praça. Simples nome de praça. E olha a importância que tem. Por isso que eu falo, isso aí é adubo para me fortalecer. Senhor presidente, só retornando a palavra rapidamente, né, a respeito da ordem, o meu voto é um voto pessoal. Eu, a vereadora Toninha, que não concordei. É isso. Não porque foi o Maristelvio, o colega, poderia ser qualquer um. Eu. Então, isso, para mim aqui, não é política, e sim a mim. Vereadora, mas o seu... dá licença, a minha é consciência. Essa, Roselaine, é a minha consciência. Sim, você foi contra o nome da praça. Eu sei, eu estou respeitando o seu voto. Eu estou entendendo o que você está dizendo. É isso, agora nós estamos falando do dizer veto. Que é um ato político meu, não é. Sou eu que sou responsável pelo meu voto. Nós somos um grupo... Ela está querendo dizer, o veto foi um ato político, não o teu voto. Ah, tá, entendi. É o veto que eles quiserem dizer. Entendi. Mas, assim, o que eu coloquei, eu vou permanecer, respeito o colega, respeito o voto de cada um de vocês aqui. Mensagem de veto número 1 de 2024. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores concordam com o mesmo, permaneçam como estão, e os que discordam, que se manifestem. O veto foi aprovado por 5 votos a 4. Agradeço a presença dos nobres vereadores, visitantes e internautas. Em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão.